Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para a nossa última incursão a Shadeside. Vamos falar hoje de Rua do Medo 1666. Óbvio, né? Meio batido esse título, é um bate-clique aí, mas fecha essa primeira trilogia. E aí, Arthur, como foi para você, primeiro, a tua experiência assistindo esse desfecho, esse terceiro filme, e depois aí nós vamos bater uma bola, conversar sobre o que você achou, o que eu achei, sobre a história como um todo. Então esse vídeo vai conter alguns spoilers, tá, galera? Se vocês ainda não assistiram o primeiro, o segundo, vocês pausem o vídeo, assistam, depois voltem aqui, vejam as nossas resenhas sobre a primeira parte, sobre a segunda parte, e volte aqui para acompanhar esse desfecho. E aí, o que você achou? Primeiro, é só fazer uma pequena correção, né? Você disse que é a última vez que a gente vai comentar. Não sabemos, ainda não sabemos. Vai que, né? Vamos torcer, Vamos né? ver. Já começa com um pontinho lá pro final. Já tem um Puxadinha da plotzinho ideia aí do que acontece. que o Arthur já revelou. Nem tudo, nem tudo. A gente vai dizendo conforme vai passando. Eu gostei bastante do filme. Dos três, foi o filme que eu acho que foi mais denso, sabe? Foi um filme que foi muito mais um conteúdo mais sério e em geral, né? Não completamente todos os pedaços, mas que teve uma pegada um pouco mais menos infantil que os outros e muito mais adulto. E eu achei bem interessante algumas jogadas que eles fizeram durante o filme sobre. Não vou entrar muito em detalhe, mas vou dizer que acontece mais de uma vez com personagens diferentes, uma certa cena no mesmo lugar, em tempos diferentes, e se você olhar, a cena é muito parecida. Tem as suas semelhanças sobre o encontro de duas pessoas exatamente num lugar específico, fazendo não exatamente a mesma coisa, mas uma coisa semelhante. E assim, eu achei bem legal a história, onde você vê que lá no início, né, o que acontece, que entrando um pouquinho mais na história, com um pequeno spoiler, mas não tão para quem já começou a assistir, os outros filmes pelo menos, que o que acontece, a bruxa, um dos motivos pelo qual a bruxa foi condenada foi porque, primeiro de tudo, ela rejeitou um rapaz e ela se apaixonou, né, tinha uma certa paixão por uma outra mulher. E aí, obviamente, naquela época, né, isso foi condenável e aí ela começou a ser perseguida, ela e a outra menina. E, sabidamente, quem já assistiu o primeiro e o segundo sabe que a protagonista também tem paixão em uma outra menina. E isso foi uma coisa muito interessante que apareceu no filme, onde esse simbolismo de o passado, o presente, né, tem uma história, se cruza nessa história de amor, e hoje as coisas são diferentes do que eram atrás e o final é um pouco diferente do que foi atrás. Foi muito legal, eu achei essa jogada. Mas agora falando um pouco mais da parte linear do filme, né? Eu, o terceiro filme começa exatamente onde o segundo termina. Literalmente. O segundo termina com uma cena e o terceiro começa com essa cena. Ele começa Então, assim, quase junto, né? É bem Star Wars, né? Ele começa bem emendado, bem encaixado. foi assim. Você não tem que fazer pesca nenhuma. Se você pegar o segundo, assistir o terceiro e esquecer que tem aquele pedaço ali no meio, e como a Netflix também, ela dá o resumo, se você esquecer que tem aquele pedaço e quebrar o resumo, parece mais um episódio de série ou até mesmo nem isso, mesmo filme, como se fosse um comercial ali no meio. Exatamente, De tão assim, a tão linear que continuidade é. está perfeita, né?
Ele segue muito Muito bem. bem feito. Na verdade, é até uma pegada que eu não senti, por exemplo, do primeiro para o segundo. Eu acho que não é tão fluido quanto do segundo para o terceiro. Muito fluido, muito. Gostei disso, tá? Parabéns. Comentando rapidamente como foi para mim, para a gente poder começar a debater em cima do que foi a experiência como um todo. Eu acho que tinha muita ponta solta aberta que eles precisaram correr um pouco para fechar. Por isso, você tem muitos eventos acontecendo, muitas coisas paralelas sendo explicadas. Eu acho que eles poderiam ter deixado um pouco menos de ponta solta para poder o filme não parecer tão cheio de eventos com um curto período de tempo. Mas isso não atrapalhou a experiência em momento nenhum. Realmente, eu acho que eles fecharam com chave de ouro essa trilogia. Poderia até pegar os 3 filmes e subdividi-los em um seriado, daria uma temporada aí de 10, 12 capítulos. Seria interessante também, não precisaria correr tanto com algumas coisas. Poderia ter explicado um pouco mais, entrado um pouco mais em outras. Na verdade, quem é o detentor da maldição da bruxa poderia ter passado um pouquinho mais de como isso aconteceu ao longo do tempo, como foi o benefício colhido através disso e tudo mais. No terceiro, ele dá a entender, ele dá uma pincelada nisso tudo, mas ele deixa quase que ele não vai muito aberto. A fundo. Exatamente, ele deixa em aberto. Você, no final do filme, não fica com nenhuma interrogação na cabeça. Ele fecha bem amarradinho, bem fechadinho. É interessante você descobrir os plots que ele vai jogando. Nada muito... Não é um Night Shyamalan na vida, mas é um plot interessante. Eu realmente não imaginava aqui esse desfecho, esse final da história. Gostei. Recomendo para que vocês acompanhem. E aí, agora nós vamos precisar entrar em spoiler. Então, sim, se você viu o vídeo até aqui e ainda não assistiu a trilogia da Rua do Medo, conforme eu já disse, vai lá assistir, depois você volta aqui. Agora sim, Arthur, sem preocupação de revelar alguma coisa que não deveria ser revelado, nós podemos conversar um pouco mais abertamente sobre como foi essa experiência. É interessante que a sexualidade da menina, ela é uma coisa presente nos 3 filmes. É bacana o fato de ter sido um dos gatilhos no terceiro filme. Eu acho que eles tratam esse tema em si de uma maneira bem natural, não é aquela coisa forçada, não é uma coisa imposta, é uma coisa que você assiste é natural, aceita, mesmo, né? aceita como plausível. Fala, isso aí realmente pode acontecer, uma coisa tá bem fluida. Aí, parabéns às atrizes que nos 3 filmes trabalham muito bem. Elas tornaram essa experiência muito mais agradável de assistir. E aí, o que você esperava mais? O que você queria ter visto e não viu? Que parte você mais gostou? Comentando um pouco, né, sobre o que você acabou de dizer, um pouco antes de começar a ter o spoiler, eu senti falta de uma explicação melhor mesmo sobre o que ele colheu, qual foi o benefício dele, qual é a origem daquela massa olhuda que fica no subterrâneo, o que realmente é aquilo, porque a gente espera que fosse, pelo menos eu esperava que fosse uma entidade demoníaca e não uma massa que não se mexe e meio que ou então que os restos da bruxa tivessem ali embaixo, alguma Exato, coisa que justificasse, né? Exatamente, mas é meio complicado, porque a bruxa, na verdade, não é a bruxa, é o bruxo. Exatamente. Que não é ela, que é o antepassado do policial. Então, assim, eu achei um plot twist bem legal, eu gostei desse trabalho. Sim, me surpreendeu Foi também. bem legal, eu queria até... Não esperava.
No 2, quando eles introduziram com mais detalhes aquele lance do fungo, aquela erva vermelha, é um fungo mesmo, que toma conta ali do acampamento, que acaba se alastrando por tudo. Eu acho que ali tinha um gancho legal, eles podiam ter trabalhado melhor aquele fungo, poderia, sei lá, ser tóxico, ou justificar, por exemplo, Shadyside tem muito mais problema do que a outra cidade. Eu acho que ali tinha um elemento que eles poderiam ter trabalhado melhor. Realmente a bolha de carne ali. Eu fico carecendo de uma origem aqui. Eu quero saber o que é, de onde veio, por que está ali. E eu achei que isso foi o que faltou bastante. E eu acho que para remediar isso, claro que tem um remédio, não é difícil. Eu acredito que isso tenha sido intencional. Mas, pessoalmente, eu vou até falar mais para frente, eu não acredito que isso seja uma pegada para a continuação. Eu acho que talvez, o que poderia remediar isso, talvez um spin-off, seria interessante. Sim. Pode ser um episódio, ou até uma série curta de 4 episódios, 3 episódios mesmo, fazendo um pequeno spin-off aí, ou até mesmo uma trilogia para essa parte, que eu pessoalmente eu não imagino como é que ele ligaria com o que eu vou dizer agora, né? Que lá no fim do filme, que para mim soou muito estranho. Lembrando que o filme ele começa em 1666, vai passando e depois ele vai para 1994 de novo, né? Ele como o filme no primeiro é 1994, aí no segundo eles voltam para 1700, eu não lembro a data, já esqueço. 1978 e depois Isso. 1966. Isso, 1666. E aí depois, no próprio filme, depois de 1666, eles acabam voltando para 1994 no final, para ter uma cena do passado linkando com o futuro, com o presente, quer dizer. E isso eu achei muito bem feito também. Apesar de que não me agradou muito uma parte que acontece dentro do shopping, porque eu senti muito momento de sessão da tarde. Mas, bem, deu para empurrar e assim, no final dos contos, foi legal mesmo assim. Mas no finalzinho do filme, nas últimas cenas, eles estão falando sobre aparelho de som. Se eu não me engano, era um walkie-talkie. Ou era Discman? Um era um walkie-talkie, era um Discman. Um Discman, e aí o rapaz comenta que acaba não sendo tão prático porque pula e tudo mais. Exatamente. Aí chega uma menina pro irmão da protagonista, que ele é nerd, e aí chega uma menina visivelmente assim também do mesmo tipo que ele, né, nerd, fala: isso aí você resolve com um SSD, que é um disco de estado sólido, né, SSD, Solid State Disk. E aí, se você parar para poder pensar, pelo que eu me lembro, em 1994 não tinha SSD, essa tecnologia não existia. Então, claramente é alguém que sabe de algo do futuro. É um viajante do futuro? É uma pessoa que sabe, que tem contato com algo do futuro? Isso deixa extremamente em aberto. É um detalhe que passa quase desapercebido, mas realmente pode ser um grande gancho, uma grande pista do que a gente pode esperar. É um universo bem completo, bem complexo. Eu acho que cabe sim esse gagzinho, esse easter egg. Poucos vão pegar essa informação que passa quase en passant, quase desapercebida. Mas vamos ver o que esperar. O que a gente pode esperar aí da próxima trilogia, talvez. Já que a gente espera que tenha, né? Já que é uma então, forma que deu certo. Aquilo que eu falei da minha aposta, né, que eu acho que não seria contando a história da bolha, ou talvez conseguindo, que eu não conseguiria imaginar de fazer link, seria disso. Então eu acredito que como a primeira trilogia, ela voltou no tempo, a segunda, na minha opinião, avançaria no tempo para poder fazer como se fosse um espelho, né? O início ele foi para trás e depois ele continuou para frente. Então acho bem interessante, eu acho que deve ser isso aí que vai vir, a minha aposta aí. Não, eu também coloco algumas fichas nessa ideia que você
levantou, até porque tudo gira em torno de uma bruxa nessa primeira trilogia, que é a maior vítima disso tudo. Exatamente. Ela é só uma mulher que foi mal compreendida, uma mulher que não foi respeitada, uma mulher que buscou não vingança, ela não queria vingança, ela queria que a verdade fosse esclarecida e exibida para as pessoas. Ela queria limpar. E ela só queria viver em paz. Exatamente, ela queria só limpar o nome dela e, em consequência, apontar os verdadeiros culpados, né? Para que eles pagassem o que eles a culpa deles, exatamente. E aí, você já assistiu a trilogia? O que você achou desse terceiro filme? Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixa teu like aí. É bacana porque mostra para o YouTube que o vídeo que você gostou e ele indica esse vídeo para outras pessoas, o que é muito importante para o canal, para que ele continue crescendo. Você gosta do nosso mais alguma coisinha para a gente sair do universo de Shadeside por enquanto? Por enquanto, exatamente. Eu diria que foi o que eu disse, né? Você gosta realmente do nosso conteúdo, curtir, compartilhar é realmente uma forma muito útil, muito boa para nós de retribuir o que a gente vem fazendo. Porque realmente é o que o Osso falou, isso faz com que novas pessoas conheçam, que a gente cresça e com certeza isso mais para frente vai dar muito mais ânimo para a gente de continuar realmente cada vez mais trazendo novos conteúdos e mudando e se adaptando e interagindo com mais pessoas. Então, é muito bem-vindo essa ajuda aí. Fica a dica para poder, um pedido para vocês. Legal, muito legal. Eu acho que reiterando tudo, é comida de esquilo para nós. É nozes. Valeu!